Senhor Jesus, amém? Vamos, aleluia, neste momento, abrir a palavra do Senhor no livro de Marcos, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 1. Glorificado seja o nome do Senhor. Agradecemos o Senhor por este momento. Agradecemos o Senhor por esta oportunidade. Se nós estamos aqui, é porque o Senhor tem cuidado de nós. Se nós estamos aqui, é porque o Senhor, Ele tem nos concedido a vitória, Ele tem nos concedido a bênção. E cada momento que nós nos encontramos na presença do Senhor, é um motivo de nós nos alegrarmos, é um motivo de nós nos regozijarmos. Aleluia. Por cada oportunidade, por cada momento. Aleluia. Marcos, capítulo número 1. Glória a Deus. Que fala sobre João Batista. Amém? O princípio, do Evangelho de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito no profeta Isaías: eis que eu envio o meu anjo ante a sua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, e pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor de seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre, e pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de abaixado desatar a correia das sandálias. Eu em verdade tenho vos batizado com água, ele porém vos batizará com o Espírito Santo. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Nós vimos aqui no livro de Marcos que o Senhor, Ele envia o anjo dele para preparar o caminho de Jesus naquela época, preparar o caminho para o Mestre. E João, ele pregava a palavra de arrependimento. E hoje em dia quase nós não estamos vendo mais esse evangelho de João, pregava com autoridade, pregando o arrependimento para aquele povo. Da mesma forma que João, ele estava naquele tempo preparando o caminho para Jesus. Hoje nós, como filhos de Deus, nós como servos do Senhor, também
temos que pregar o arrependimento, pregar como João pregou a volta. Só que hoje nós vamos pregar a volta de Jesus, para que a igreja ela venha subir, para que a igreja ela venha ser salva, pregando também o arrependimento. Aleluia. João ele falava coisas que agradavam o povo, não agradava, nem todo mundo agradava, porque as palavras de João eram duras, e a palavra, quando ela é verdadeira, sempre ela é dura, sempre. Quando Deus ele quer, aleluia, que nós venhamos consertar, que o mundo venha consertar, a palavra ela é dura, mas é necessário pregar essa palavra da forma que João ele pregava. Arrependei-vos. E hoje muitas vezes nós não estamos vendo mais isso na missionária, né? Essa pregação do arrependimento era a verdadeira palavra do Senhor. Porque está tudo na palavra. Eu fico feliz em interromper, porque igual hoje, eu estava bem diante de Deus essa palavra, e eu marquei aqui uma volta sobre a volta de Jesus. Amém. Amém. É confirmação, né? É confirmação. O povo até elogiou agora, é confirmação de Deus. Então nós estamos vendo muitos evangelhos hoje, evangelho de toda forma, evangelho que só quer colocar a gente para dentro da igreja, só quer ver a igreja cheia, mas não está preocupado mais em pregar a palavra, em pregar a verdade, está preocupado. Se eu pregar a verdade, se eu pregar a palavra, se eu falar com o irmão porque ele está fazendo está errado, o irmão vai embora. Mas nós, como servos de Deus, irmão, nós não podemos deixar de pregar a verdade, de falar a verdade com os irmãos. Nós não podemos sair fora da palavra de Deus, porque a palavra é que salva, a palavra é que liberta, a palavra é que transforma. João Batista não estava preocupado se o povo estava gostando do que ele estava pregando, não. Ele estava pregando o que o Espírito Santo de Deus punha no coração dele. João Batista ele foi morto por quê? Por pregar, por falar a verdade. Alguém não gostou porque ele falou a verdade. Alguém pediu a cabeça dele numa bandeja porque ele pregou a verdade. Não adianta nós querer passar a mão na cabeça, não adianta nós queremos fazer algo para nos agradar aquela pessoa a qual está nos questionando. Não adianta nós querer agradar. Será que nós estamos agradando a Deus com as nossas palavras? Com o que nós estamos falando? Deixando de falar a verdade, deixando de corrigir? Sabe o que acontece quando nós deixamos de corrigir? Quando nós deixamos de falar a verdade, quando nós deixamos de orientar o nosso irmão, o certo, nós estamos encaminhando nosso irmão para o inferno, que ele está aprendendo errado, e nós também estamos indo em direção ao inferno, porque nós estamos fazendo errado em falar, deixar de corrigir. Deus ele é amor, mas Deus também ele é justiça, Deus também ele é ira. Quantas vezes precisou Deus falar duro com o povo dele, para o povo dele entender? Quantas vezes precisou de Deus
né? Falar que ia matar, falar que ia destruir, para o povo dele se voltar, por exemplo, para o povo dele viesse o temor. Então a palavra, ela tem que ser pregada, porque Jesus ele está voltando e nós vamos prestar conta de tudo que nós fizemos aqui. Nós iremos prestar conta do que nós fizemos, do que nós deixamos de fazer. Nós iremos prestar conta de tudo. Amém? Aleluia. Eu vou louvar o Senhor aqui com o hino da arte, logo após. Vou passar para as oportunidades. Aleluia. Nós hoje vamos ouvir a palavra da nossa irmã Maria, né? A irmã Maria vai trazer hoje a palavra revelada ao nosso coração. Aleluia. Vamos louvar aqui o hino. A irmã a missionária Rita deve conhecer também, conhece muito os hinos da harpa, o número 570, deve saber de cor. Ao findar, a última hora, ao findar o labor desta vida. Amém. É um hino, né, é um hino espiritual. Todos os hinos da harpa são espirituais, né? Mas esse hino ele fala muito, porque é a realidade do que acontece hoje em dia, né? O hino da última hora, se nós prestarmos atenção na letra desse hino, nós vamos ver que cada verso desse hino, ele destaca a realidade dos dias de hoje. Amém? A última hora, hino de número 570. Ao findar o labor desta vida, quando a morte a teu lado chegar, que destino há de ter tua alma, qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida, eles não mais se satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Por acaso tu riste, ó amigo, quando ouviste falar de Jesus? Mas somente Jesus pode dar-te salvação pela morte na cruz. Meu amigo, hoje tu tens escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Desmanchada a tua alma e não podes contemplar o semblante de Deus. Só os crentes de corações limpos poderão ter o gozo dos céus. Meu amigo, hoje tu tens escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Se decide deixar
meus pecados e entregar tua vida a Jesus, trilharás-se na última hora um caminho brilhante de luz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Aleluia, glorificado o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Não é verdadeira a letra desse hino? Aleluia. Ao findar o labor dessa vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter tua alma? Aleluia. Qual será no futuro teu lar? Sabemos nós que tem dois lares, né? Um para a salvação eterna, que é o céu, e um para a condenação eterna, que é o inferno. Um lugar, né, que a palavra fala que é um lugar de ranger de dente, um lugar, né, não quero nem imaginar como seja. As pessoas acham que aqui na terra, muitos falam, não, o inferno aqui na terra, mas porque não lê a palavra, né? Não lê a palavra para saber o que é o inferno. Nós podemos ver ali a passagem do rico e Lázaro, que Lázaro, ele foi para o seio de Abraão, que ainda não é o céu, né? Nós sabemos que existe, na palavra fala sobre 3 céus e 3 infernos. 3 céus, esse céu que nós olhamos e vemos, né? Nós vemos um céu, esse céu onde está Abraão, onde estão os santos, os que morreram em Cristo, os que irão herdar a salvação. E tem o céu onde está somente o Pai e Jesus Cristo, né? E Jesus, ele falou assim, o único que está no céu é o Filho do Homem. João 3,13 fala, o único que está no céu é o Filho do Homem, aquele que desceu, está sentado à direita à destra do Pai. Então existe o céu ao qual nós vimos, o céu onde estão os santos, esperando o dia do julgamento, e o céu onde está o Senhor, né? Então nós temos 2 caminhos. Esse hino retrata muito, né? Mas fala nesse verso aqui, fala, né? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, e quantos não querem fazer essa escolha no dia de hoje? Espera talvez no dia de amanhã, mas nós sabemos que o amanhã não pertence a nós. Vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Aqui fala, né? Hoje Cristo quer te libertar. Hoje Cristo, ele está dando mais uma oportunidade para nós, está dando mais uma chance para nós, né, de nós chegar mais perto, de nós confessarmos o nosso pecado, de nós pedirmos perdão, de nós clamarmos a misericórdia dele, né? O último verso fala, né? O último verso ainda fala no 5, que fala: se decides deixar teus pecados e entregar a tua vida a Jesus, trilhará sim na última hora um caminho brilhante de luz, né? Na última hora Deus pode salvar. Mas e quem não tem a oportunidade da última hora, né? Às vezes a pessoa, ele vai para o leito do hospital, ele tem a oportunidade ali, né, de aceitar Jesus ali e ir para a glória, porque a palavra fala que na última hora ele ainda poderá trilhar o caminho de luz, né? Mas é aquela pessoa que não tem essa última hora, essa pessoa que às vezes está aí num carro aí, de repente sofre um acidente, não tem aquele momento com Deus de pedir a misericórdia de Deus, de pedir, né, que o Senhor perdoe os pecados dele. Então, hoje nós temos a oportunidade, hoje Cristo, ele quer nos libertar. Amanhã nós não sabemos se nós estaremos aqui para confessar, para clamarmos a misericórdia de Deus. Aleluia. E eu vou louvar mais um hino, porque, aleluia, o hino de número 577. Esse hino eu aprendi a louvar com Quequé. Quem gostava de louvar isso, lembra, irmãinho? Hino de 577, eu fui de louvar, eu louvo ele ainda, né?
ficava sentadinho tocando o violão dele, louvando assim. Eu aprendi a letra assim com ele. É muito bonito assim, também fervente oração, né? Em fervente oração vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só pode fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilha de amor que fará o Senhor, atendendo a oração que assim dá. Seu imenso poder que virá socorrer quando tudo deixares voltar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, terá paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando voltar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Entrega neste momento a tua vida no altar do Senhor. Entrega neste momento o teu problema no altar do Senhor. Aleluia. Ele está aqui para resolver o teu problema. Ele está aqui para solucionar a tua causa. Aleluia. Glória a Deus. Eu não sei o que você precisa, mas o Senhor, Ele sabe. Aleluia. Ele sabe o que você tem passado, o que você tem enfrentado. Aleluia. Ele conhece até mesmo o desejo do teu coração. De canto de couve manai. Aleluia. Tenha certeza da tua vitória. Tenha convicção que você vai sair daqui hoje levando a tua resposta, levando a tua vitória no nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. O cílio de oração está com